Notícias do momento, neste dia 10 de abril, nessa quinta-feira. Bem-vindo você. Aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então vamos lá direto às nossas notícias, edição nacional. Então, produção, largando os nossos vídeos de hoje. Seja muito bem-vindo e convidado a permanecer conosco até o fim, porque o vídeo está muito bom. Você precisa ficar sabendo de tudinho, não precisa procurar mais por aí. Então, notícias do momento. Nessa sexta-feira, dia 10 de abril, também tivemos a parte nacional e internacional, além do Música Oração e os vídeos que a gente tem colocado todo dia. Hoje botamos o vídeo da doutora Louchen e outros mais, né? Vale a pena você assistir. Também entre no nosso Despertos dela de Aquário, muito bom, o grupo por assinatura, você precisa participar. Vamos lá, direto às notícias nacionais, aqui com você, o que está acontecendo, a produção. Atenção, queridos, vamos lá. Parece só fazer uma notícia internacional que ficou para trás aqui. O governo do tio Loirão tem uma enorme vitória na Câmara. A Casa acabou de aprovar o projeto de lei 15.026, que limita a autoridade dos juízes de tribunais distritais de emitir ordens que bloqueiem políticas presidenciais em todo o país. Os juízes ativistas do tio Soro serão colocados em seus devidos lugares. Então, acabou aquele ativismo judiciário do juiz vir e tentar impedir que uma lei política presidencial seja imposta, né? Então, isso é uma excelente notícia para nós também aqui no Brasil, pois essa moda vai pegar e isso vai acontecer aqui também no devido momento. Sabe que tudo que acontece lá, aqui a gente tem uma cópia exata, né? Só que a nossa hora ainda não chegou. Nossa hora não chegou, mas está bem perto de chegar. Então, parece que agora os juízes lá não vão poder mais interferir. Maravilha. Voltamos ao Brasil agora com vocês. Continuando as notícias nacionais do Brasil. A Gazeta do Povo diz, sob o comando de Flávio Capitão, comissão aprova audiência sobre o Zaid. Nós vamos descobrir como o tio Bidê interferiu no Brasil, né? Já sabemos disso, parece que a coisa vai ficar feia cada vez mais. Então, também quanto ao projeto de anistia, faltam menos de 10 assinaturas para pautar a urgência do PL da anistia, né? Parece que agora a coisa vai ser bem forte mesmo, né? Agora eles vão conseguir pautar a anistia. E eles colocaram ontem umas urgências que não eram urgentes, como aumentar cargos no judiciário, e agora parece que o povo se revoltou e eles vão sim pautar a anistia, enfim, né, essa urgência da anistia. Então aqui também, sem apoio para a anistia, PL desiste de obstruir pauta na Câmara. Então, eles já estão se aproximando das 257 assinaturas necessárias para pautar a anistia. A liderança do PL informa que irá retirar toda a obstrução do Congresso Nacional, né? Faltam apenas 58 deputados. Então, cobre o seu deputado, a hora é agora. Então, cada deputado que você conhece, que tem acesso a ele, cobre para que ele vote pelo sim, pela a urgência da anistia, e tendo a urgência da anistia, nós teremos daí a liberação das pessoas que ainda estariam presas lá nesse local, detidas lá nesse local. Aqui mais essa. Comissão de Segurança Pública da Câmara aprova a proibição do uso de artefatos por seguranças de L e ministros, né? Olha aqui, então, Joaquim Ribeiro falando. Aqui também Joaquim Ribeiro fala o apelo de Michele Bolso a Fux durante o evento da Paulista, quando ele disse, Luiz Fux, eu sei que o senhor não é um juiz de carreira e não vai jogar o seu nome na lama. Então, eles estão sendo, né, ameaçados pelo cunho popular e eles possivelmente vão se retratar e não vão mais fazer tanta maldade, porque o povo já disse, né, nós não queremos ver o nome de alguns políticos na lama, mas eles já estão na lama, então não sei o que dizer, né? Vamos ver o que o tempo dirá. Bom, mais notícias chegando aqui sobre o Eduardo também. Eduardo Capitão comenta sobre a audiência de Felipe Martins nos Estados Unidos e fala que é um delito federal e dará perda de visto e cadeia para os responsáveis que falsificaram o passaporte de Martins, cuja falsificação já foi reconhecida pelo governo norte-americano. Então, se trata de um delito grave, ele já sabe o nome de quem fez isso.
Então, segundo alguns advogados, compromete a soberania americana e eles vão botar essa gente no chilindró, tá? Então, mais 5 pessoas estão sendo delatadas por suposta tentativa de GOLPE, que vai ser julgada a partir do dia 23 de abril. Então, continua uma briga séria aí, né? Uma briga séria. A história do Felipe Martins vai dar problema depois para esse senhor que está aí com pouco cabelo mesmo. Urgente também, Alexandre nega disponibilizar geolocalização de Felipe Martins. Aqui mais essa também, advogado de Felipe Martins diz que o governo americano já reconheceu que documento de entrada nos Estados Unidos é falso. Então já está provado isso. O governo já reconheceu que a imigração foi lesada, foi feito um documento falso, e isso, pela lei americana, dá um grande margem para chilindró para quem fez isso, que é o Ali, né? Então, até aqui a advogada do Felipe Martins nos Estados Unidos, Anna Schaffer, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre a Lei Magnitsky, né? Eu quero fazer melhor seu editorial agora, porque o pessoal muitas vezes vê a notícia, mas não estamos sabendo muitos detalhes. Então, através da Lei Magnitsky, que é uma lei americana que retira todos os bens de todos os políticos que foram envolvidos em maracutaias, e ele, estando provado que ele teve maracutaia para fazer essa entrada do Felipe Martins dos Estados Unidos, ele vai ser enquadrado na Lei Magnitsky, que é uma lei que retira todos os bens do senhor Ali e também de seus familiares, e também de seus filhos, mulher, parentes, amigos, né, e relacionados. É uma lei que assim que se estende até todo o seu círculo. Realmente é a partida financeira desta pessoa, a MORTE financeira dessa pessoa. Ele não vai ter dinheiro nem para comprar sequer um refrigerante quando quiser, porque todos os seus bens serão apreendidos por órgãos internacionais que têm o poder de fazer isso aqui no Brasil. E também será estendido a todos os ministros também, que também da Suprema Corte estão envolvidos com isso. Então veja só que a coisa, conforme dizem as notícias, né, eu estou apenas falando o que diz a notícia, e a coisa vai tomar um rumo assim inacreditável pelos próximos tempos. Isso vai acontecer em breve. E tem um outro assunto que eu gostaria de deixar aqui ventilado para todos vocês, né, que apesar que eu não tenho um post sobre isso, né, eu não tenho nada para comprovar isso que a gente está falando, mas foi dito, né, aqui como diz, ó, Eduardo revela que Loirão está prestes a decretar a pena de MORTE financeira de mora, é aquilo que eu acabei de falar, né? Ele vai ser uma pessoa sem nem R$1 para conseguir fazer nada, e nem viagens, ou seja, é o fim dele. Então, vocês aguardem com carinho que tudo isso vai acontecer no seu devido momento. Se não chegou a hora ainda, é porque não chegou a hora, tá? Vamos lá. Então, a Câmara cria secretaria para proteger mandatos de deputados. Os deputados, a Câmara cria secretaria para proteger os mandatos, porque eles não poderiam falar, eles não poderiam fazer nada, né? E agora essa secretaria para proteger os mandatos que não venham ser cerceados da sua liberdade, do direito de falar. Aqui mais essa. Conselho de Ética dá seu aval ao relatório favorável para a cassação de Glauber Braga, do PSOL, pois ainda ele fez algumas maldades ali, que eram, né? Aprova a cassação de Glauber Braga, a palavra final é do plenário. Então ele pertence ao PSOL e parece que ele vai ser cassado também. Isso já também é uma boa notícia, né? E ele disse assim que vai fazer greve de fome até o fim do processo de cassação. Será que adianta mesmo, né? A Glauber Braga anuncia greve de fome após processo de cassação. Olha só, né? E aí diz assim, Maurício Marcon, é urgente que se aprove a cassação do agressor Glauber para que ele volte a se alimentar. Então eles estão rindo que tem que aprovar o quanto antes para ele voltar a se alimentar, né? O Maurício Marcon, que é da nossa terra. Um abraço, Maurício Marcon, aí. Na nossa terra, Caxias do Sul. Então, aqui mais essa também. Somos um narcopó. Parabéns aos envolvidos. E a medida de Levandes é um belo presente para o PCC e CV, diz procurador. Ali, ó. Eles estão querendo transformar o Brasil num estado de narcopó mesmo, mas não será concretizado, pois o Loirão está de olho aí, tá?
Aos Estados Unidos também, mais de 500 estudantes internacionais tiveram, inclusive brasileiros, os vistos americanos revogados nas últimas semanas pelo loirão. A medida acontece em meio à pressão sobre as universidades que tinham viés canhoto, né? Parece que muitos estudantes brasileiros também vão ser mandados embora, e especialmente estudantes que eram de países considerados perigosos, como a VZ e países da América Central, México. Né? Aqui mais essa também, São Paulo alcançou, né, o menor número de homicídios desde 2001, quebrou recordes na redução de delitos, fez investimentos pesados na segurança e controlou a violência nas ruas como antes. Então, parabéns, governador Tarcísio, fazendo muita coisa boa também. A Polícia Federal declara a operação contra prefeito de Sorocaba. E aqui mais essa. Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, tem mandato de busca e apreensão da PF em sua casa. A operação apura desvio de dinheiro público em cidades de São Paulo e Bahia. Aqui também Decor, cartel da anestesia, PCDF mira médicos que montaram um esquema milionário. Eles apuram um esquema de coerção, monopólio e valores abusivos em serviços médicos. Então, esse cartel aí vai ser desmanchado também pela PF. A PF está em cima deles aí. Então, essas pessoas que fazem da saúde um meio de enriquecer ilicitamente terão que prestar contas ao seu juízo, né? Vamos lá. Saiu um novo bonequinho, L Todes, né? Os acessórios do Todes. É o Che Guevara, o Bolsa Família, né? O cocôzinho ali, e o chinelinho torto, né? E esse negocinho todo colorido, aí, cabelo, né, LGBT, EF+, que é isso, né? Então, os bonequinhos estão aí para todo mundo ver, né? Os bonequinhos, lolitodes. Aqui também, temos uma notícia muito, assim, irônica até, uma famosa banda aqui do Rio Grande do Sul, chamada de Banda Ira, teve a infeliz ideia de dizer fora a anistia, né, abaixo a anistia, num show, e aí o pessoal ficou furioso, começou a abandonar o show, e eles falam que é represália dos bolsonaristas, mas é uma coisa séria mesmo. Então, um efeito drástico nessa banda de rock, que gritou sem anistia no palco, sem anistia, sem anistia. O pessoal começou a vaiar, e eles tiveram que quase que interromper o show da gravidade do negócio. E aí, então, agora, o que aconteceu? Seus empresários cancelaram todos os shows, perderam o patrocínio, perderam os empresários e vão, né, ter que começar tudo do zero. Como diz, quem lacra não lucra, né? Quem lacra não lucra. Então tá aí, não dá para fazer isso. O pessoal todo é do capitão, e quem diz bobagem em palco perde na hora. Mas enfim, falar em capitão, nós não estamos idolatrando o nosso capitão. Nós estamos junto com ele porque nós não concordamos com isso que está na tela aí, olha só, né, que é corruption, é ideologia, é o ABO, é os pozinhos, é o regime vermelho, a impunidade, perseguição religiosa, a violência, né, a doutrinação nas escolas, regulação das mídias, invasão de propriedade e destruição da família e de valores morais. Nós não concordamos com isso, a gente apoia, então, o capitão. É só por isso, né? É por isso, não é mais nada, tá? Então, não é que a gente está idolatrando, mas sim idolatramos uma ideologia conservadora, de valores conservadores, né? E nós não queremos essas pautas de jeito nenhum. Mas, enquanto isso, a gente vê que o dinheiro, normalmente, acaba comprando a população para eles ficarem calados ou ficarem submissos ao que o governo os impõe, né? Então, a gente tem aqui... Primeiro, no governo do capitão, as estatais deram muito lucro em plena Pand, e agora nós estamos com prejuízo tremendo. Então, aqui, ó, se iniciou a Pand e tivemos lucro, iniciou lucro aqui nessa parte, chegou a ter 6 bilhões de lucro, e agora com o governo L, né, está caindo novamente a lucro das estatais, Petrobras e outras mais. Então, para ver que as estatais são fonte de mamata ali, né, fonte de coisas usurpadoras ali. Eles pegam o dinheiro para pagar os seus capangas, os seus cupinchas aí, né? E não pode uma coisa dessa.
Então, agora nós temos que ter novamente as estatais dando lucro e serem isentas de politicagens. E também fala como a população brasileira está dividida, né? Fonte do IBGE. Nós tínhamos aqui, segundo o IBGE, 203 milhões de brasileiros. Agora já subiu um pouco mais, mas é 210, alguma coisa girando em torno de 208, 212 milhões de brasileiros, a grosso modo, né? Então, nós temos a maior parte do Brasil beneficiário do Bolsa Família, né? E também, 53 milhões de pequenos e adolescentes até 18 anos, 39 milhões de aposentados, 12 milhões de servidores públicos e 43 milhões de funcionários, empresários e empreendedores. Então, esse grupo aqui dos 43 milhões sustenta toda essa turma aqui. 56 milhões de brasileiros recebem o Bolsa Família. Pode uma coisa dessa? E o pior é que as pessoas que recebem o Bolsa, elas não querem trabalhar, elas querem simplesmente receber e ficarem à mercê do mercado, recebendo e tomando, né, cachaçinha no bar ali e tal. Então isso não pode, isso tem que mudar, isso é uma coisa absurda. Nós temos a maior parte da população brasileira com o Bolsa Família, né? Não que não possam receber, mas as pessoas precisam gerar empregos e não dar o peixe, né? Não se dá o peixe, a gente ensina a pescar. Então o que está fazendo agora se chama populismo, que é comprar a população. Nós não podemos aceitar mais uma coisa dessa, precisamos novamente que as empresas deem lucro e que o Brasil volte a gerar lucro e emprego. Aqui, como diz assim, era para ser assim, né? A população toda cercando ali o ST e saem com as mãos para cima, vocês estão cercados, né? Mas não foi assim que aconteceu, foi o contrário, né? E mesmo assim eles acharam que foi um GOLPE, né? Bom, continuando também sobre os preços aqui no Brasil, a Caixa Federal está agora anunciando: financie seu ovo de Páscoa em até 36 vezes. Programa Meu Ovo, Minha Vida. É uma piada, né? É uma piada, mas é mais ou menos assim, porque o ovo, de fato, está caríssimo, o chocolate. Vamos tentar não comer esses ovos aí caríssimos, vamos partir para coisas mais caseiras, né? Alguma coisa que não precise gastar fortuna e fazer empréstimo para comprar um ovo. Mas o Brasil também está crescendo bastante no ramo tecnológico. A Embraer, empresa brasileira de aeronáutica, que já foi vendida, não é mais brasileira, projeta 14 bilhões em vendas do chamado carro voador, né? Então o carro voador está aí, vai ser um carro que vai chamar atenção mesmo e vai conseguir trazer, quem sabe, melhoramentos para as grandes cidades. O carro voador já sendo projetado pela empresa. E aqui eu quero também chamar a atenção da minha amiga, da deputada Raíssa Soares, que ela conseguiu um documento provando que não é necessário fazer esses canetaços aí nos pequenos e que já essa fábrica de medicamentos estrangeiro, a PFI-ZR, né, já provou que não tem necessidade de botar nos pequenos isso. Então, a doutora Raíssa está há muito tempo fazendo essa campanha contra essas canetas brasileiras aí, que são impostas, e não tem nenhuma necessidade de ser, pois o mundo todo já as aboliu, e somente aqui a gente tem essas coisitas aqui, né, essas coisitas aqui, né. Então a doutora Raíssa Soares está fazendo um excelente trabalho, mostrando relatórios e documentos com entidades internacionais, que aqui no Brasil não há necessidade disso, pois há uma série de coisas que eu não posso falar aqui, vocês me respeitem, eu não posso falar esses assuntos, que aqui não é permitido, você já sabe, né. Então, vamos ficar acompanhando de perto aí, e é importante que o povo brasileiro se mantenha perseverante, pensando em defender e reivindicar os seus direitos, né? Os seus direitos, tá bom? Seus direitos, é brincadeira. Tá, então aqui colabora com o canal, quem puder, a gente vai terminando. Hoje tem a Notícias do Momento, a edição internacional, que já saiu há pouquinho, que tá muito bom, e a gente vai voltar amanhã com Notícias do Momento, edição internacional. Amanhã, sexta-feira, tem Transição Planetária
e tem também, hoje a gente fez a live no Despertos da Era de Aquário. Acompanhe os nossos canais aí, que a gente está muito bem viralizando aí, e eu agradeço o seu carinho, o seu joinha, o seu like, deixa o seu like, amigo aí, Deus no comando, a luz venceu, compartilhe, tchau!